Eu vou falar de improviso. A provocação que o Ordem Livre faz é: Brasil, país do futuro, até quando? E para responder isso, acho que em primeiro lugar, para saber para onde a gente está indo, a gente tem que questionar de onde a gente está vindo. Então eu vou tentar ser muito sucinto, até para depois abrir para um debate, mas 4 pilares basicamente que eu vejo para contar uma historinha, né, do porquê que eu acredito que o Brasil é, a metáfora que eu tenho usado, uma cigarra que ganhou na loteria, né, a loteria chinesa. E são 4 pilares, basicamente, que explicam a historinha do Brasil na última década. Historinha de sucesso, entre aspas. A primeira delas tem mérito do governo anterior, partido anterior, né, do FHC, e que tem algum mérito também do governo Lula por ter respeitado, apesar de ter feito bastante oposição a tais reformas na época, mas ter respeitado esses avanços institucionais da era FHC, né? Até mesmo antes de ser eleito com aquela carta aos brasileiros, já avisando que iria respeitar. Então, o primeiro pilar foram as reformas institucionais, como lei da responsabilidade fiscal, como o próprio Plano Real, que combateu a inflação no Brasil, que era um problema que, sem resolver esse problema, nada mais ia vir. Países com inflação crônica estão fadados a uma miséria sistêmica e uma concentração de riqueza também, que leva a um caos social, como a gente está vendo agora acontecer, começando a acontecer na Argentina e já acontecendo na Venezuela, Hugo Chávez. Mas então as reformas de FHC respeitadas pelo governo Lula foram responsáveis por esse primeiro pilar que sustentou então uma mudança positiva para o Brasil na última década. Os outros pilares já não tem tanto mérito assim dos governos brasileiros. O principal deles foi, sem dúvida nenhuma, o crescimento chinês. A China fez lá suas reformas, apesar de uma ditadura política, ela resolveu fazer uma abertura econômica muito grande, dar mais espaço para as empresas privadas lucrarem, para os empreendedores poderem tentar ficar ricos, apesar de várias falhas nesse sistema, vários mecanismos de corrupção, da criação de uma plutocracia, de uma oligarquia no país, vindo de uma herança comunista. Esse choque de capitalismo, esse choque de abertura foi suficiente para colocar o país numa espécie de revolução industrial tardia, que permitiu um crescimento a taxas de 10% ou mais ao ano por um longuíssimo período, que fez com que todos aqueles países que tivessem recursos demandados por esse crescimento voraz chinês experimentassem um crescimento muito interessante também, vindo a reboque, vindo na carona do crescimento chinês, né? São os China Players, né? E aí o Brasil, como um maná, né, um presente divino, cai como uma luva nesse contexto, porque tem todos os recursos naturais, todas as commodities demandadas pelo crescimento chinês. Vale ressaltar alguns dados, né, que minério de ferro chegou a ser 17% da pauta de exportação no Brasil, vários outros produtos, soja, várias commodities, né? O Brasil exporta mais de 50% basicamente de recursos básicos. Então esse crescimento chinês foi um dos grandes pilares, se não o principal pilar da história de sucesso do Brasil nos últimos anos. Um terceiro pilar, aí tem a ver também com reformas lá da era FHC, foram as privatizações. É um pilar não tão relevante quanto os outros, mas foi importante porque, em união a esse crescimento chinês, se fossem empresas estatais muito mais ineficientes, sem dúvida nenhuma, nós não teríamos aproveitado da mesma maneira o surto de crescimento chinês. Vale destacar a Vale do Rio Doce, a Embraer e várias empresas que foram privatizadas e tiveram um crescimento de produtividade e eficiência muito interessante, espetacular, o que ajudou na historinha também do crescimento chinês. E por fim, um quarto e último pilar, de forma resumida, obviamente, foi a questão do custo de capital no mundo. Quer dizer, o Paulo Guedes foi meu chefe, meu colega de coluna do Globo e PhD de Chicago, né? Ele gosta de fazer uma provocação, uma metáfora engraçada,
que o Brasil estava voltando, junto com alguns outros países do mundo emergente, né? Estava voltando da clínica de reabilitação de viciados, né? Quando o mundo estava experimentando esse surto de euforia, de bebedeira, de farra, de crédito. Isso fez com que os países emergentes, por conta da crise da Ásia e da crise da Rússia em 97 e 98, estivessem fazendo o dever de casa, entre aspas, e se desintoxicando da farra, da sua farra de crédito inflacionário, quando o mundo desenvolvido experimentou então esse boom inflacionário e creditício. Ora, isso fez com que quando estourasse a crise de subprime, que começou nos Estados Unidos, depois se alastrando para a Europa, para o welfare state, para todos esses países que surfaram essa onda insana de crédito, né? Esses países em desenvolvimento estivessem na contramão desse processo, o que permitiu com que eles tivessem contas macroeconômicas e uma fotografia relativa aos outros países interessante, mais bonita. A metáfora que eu faço é mais ou menos uma festa onde os donos da festa estão servindo ali bebida a rodo, né? Desde 9 da noite, nós já estamos às 2 da madrugada. Obviamente todo mundo está eufórico, e aí quando você começa a ter um critério de julgamento não tão rigoroso assim, né, por conta dessa euforia, você começa a chamar urubu de meu louro, você começa a achar que aquelas figuras não tão belas assim na festa são top models da elite, são Gisele Bündchen, todas são Gisele Bündchen. Então você pegou esse contexto de mundo onde implodiu o custo do capital nos principais países do mundo. O Japão já estava vivendo isso há 2 décadas, colocou os Estados Unidos e a Europa junto, quer dizer, junta 2/3 do PIB mundial, sem retorno, né, para os investidores. O custo do capital foi a 0 e o custo real do capital, quer dizer, descontando a inflação, passou a ser negativo. Quando você cria esse cenário, esse contexto, você faz com que países em desenvolvimento fiquem muito mais bonitos vis-à-vis os países desenvolvidos, ainda mais quando você lembra que eles estavam vindo da sua clínica de reabilitação e estavam, então, portanto, com contas macroeconômicas muito mais saudáveis em comparação a esses países. E aí você ainda junta isso com o crescimento chinês, você criou a história perfeita para vender dos BRICS, ou dos países que têm contas macroeconômicas mais saudáveis e recursos naturais abundantes. Quando a gente joga, então, se afasta um pouco da árvore Brasil e joga uma visão mais abrangente na floresta mundial, a gente começa a entender que a historinha toda que levou a euforia com o Brasil nos últimos anos, ela não se deve tanto, à exceção dos 2 pontos que eu destaquei, ela não se deve tanto assim a medidas tomadas pelo próprio governo brasileiro. E se deve muito mais, em contrapartida, ao contexto mundial. China, custo de capital 0, nulo ou negativo em termos reais no mundo, fazendo com que todo mundo, todos os investidores ficassem desesperados atrás de historinhas um pouco mais bonitas. Basta ressaltar que o Brasil foi o patinho feio desse contexto de países emergentes com recursos abundantes. O Brasil cresceu muito menos do que o próprio BRICS, o Brasil cresceu muito menos do que países menores na América Latina que estavam com um contexto de reformas mais interessantes, como o próprio Chile, o próprio Peru, e o Brasil cresceu menos do que outros países um pouco mais desenvolvidos com recursos abundantes, como o Canadá e a Austrália. Então o Brasil foi o patinho feio nessa história, ele ganhou na loteria, ele tirou um ticket de loteria chamado China, e não soube aproveitar isso a contento. Foi mais uma vez a história do Zweig, né, o Brasil, país do futuro, até quando? Porque ele não soube aproveitar essa janela incrível de oportunidade que o mundo nos deu e entrou uma vez mais no tal voo de galinha, né? É o tipo de crítica que eu faço há pelo menos 3 anos a esse modelo, 4 anos, alertando quanto a isso, né? E eu confesso a vocês que nos últimos 4 anos, quando eu comecei a fazer
de forma mais enfática esse alerta, eu fui um pouco desqualificado por alguns, outros olhavam e tentavam ignorar, achando que eu era meio maluco. Hoje, esse tipo de discurso mais pessimista já encontra muito mais eco, porque está ficando muito mais visível que nós tínhamos pilares de areia e que esse vai ser apenas mais um crescimento de voo de galinha, porque não tem pilares sustentáveis. A metáfora que eu usei à época era de que o Brasil era um carro nacional, portanto de má qualidade, um Gurgel, andando a 120 por hora numa estrada totalmente capenga, né, cheia de buraco, que é a falta de infraestrutura do Brasil, e começava a trepidar, e obviamente o muro estava logo ali à frente. Quer dizer, se nós não fizéssemos o dever de casa e consertássemos todos esses pilares frágeis, obviamente esse muro ia chegar em algum momento. Eu não sei precisar quando. Hoje já é muito claro que o cenário é outro, né? O Brasil saiu de uma euforia mundial para uma apatia. A foto que o Fábio usou na palestra dele, da capa da The Economist, é sintomática, né? O Brasil taking off, o Cristo Redentor decolando. O jornal Valor Econômico, 2 anos e pouco depois, veio com a foto do Cristo Redentor, o voo dele embicando de lado, né? Que é essa apatia. O Brasil corre o risco, se não, uma vez mais, não fizer o dever de casa, ele corre o risco de um cenário ainda mais catastrófico. Ele corre o risco desse Cristo Redentor embicar para baixo e mergulhar na Baía de Guanabara, né? Isso é o cenário que se avizinha se o governo não mudar o rumo que nós estamos indo. Eu desafio alguém, né, a me apresentar quais foram as reformas estruturais realizadas nos últimos 10 anos nesse país. Não tiveram reformas estruturais. Nós continuamos com as mesmas leis trabalhistas anacrônicas que datam da era Vargas, inspiradas na Carta del Lavoro de Mussolini, fascista, quer dizer, uma coisa absolutamente anacrônica, antiga, datada, que encara o empresário como um sujeito perverso que quer explorar o trabalho e o trabalhador como uma pobre vítima que precisa dos cuidados paternalistas do Estado, senão vai ser explorado. Quer dizer, uma coisa que os países escandinavos abandonaram há tanto tempo, né? E nós continuamos com essas leis trabalhistas. Nós temos uma lei tributária, né, uma carga tributária escandinava para serviços africanos, e não só o tamanho da carga é abusivo, como a sua complexidade é enorme, né? Nós levamos 2.600 horas por ano só para pagar os impostos, né? Quer dizer, fora a complexidade, a mistura de estados, municípios e a quantidade de tributo, nós estamos ficando para trás, né? Nós temos a ausência total das reformas políticas que geram essa complexidade da governabilidade, né? Que vira pretexto para mensalão da vida e coisas do tipo. Nós temos a infraestrutura totalmente capenga, porque falta poupança nesse país. E por que falta poupança nesse país? Não é culpa da iniciativa privada. Uma vez mais, é culpa do governo. O governo arrecada quase 40% do PIB em impostos e poupa para investir menos de 1%. O governo, no Brasil, é uma grande máquina de transferência de riqueza e concentração de riqueza, né? Vale notar que Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, produzindo leis e leis absurdas e muita corrupção. O governo, então, ele é o grande despolpador desse país, enquanto que a iniciativa privada, com os outros 60%, 62% do PIB, consegue poupar 17% do PIB, então quase 30%. Não é uma taxa baixa, é quase uma taxa asiática, só que o governo é o grande vilão dessa história. Nós temos um outro pilar que eu não citei no início, mas que é muito relevante, que é o pilar demográfico. O Stephen Zweig tinha percebido isso quando escreveu em 1941 Brasil, o país do futuro, né? O Brasil é um país jovem. Isso faz com que o mundo, envelhecido cada vez mais na Europa, os Estados Unidos chegando um pouco mais perto, e o Japão nem se fala, tenham graves problemas com esse modelo, porque o welfare state, né, um grande modelo de estado de bem-estar social, é um modelo que promete sempre pagar as contas de uns com o dinheiro e recurso do outro. Isso funciona muito bem, principalmente na questão previdenciária, né? Quando você tem uma gama de trabalhadores jovens entrando no mercado de trabalho o tempo todo e muito maior quantidade e número do que pessoas saindo do outro lado
na aposentadoria. O problema é quando essa pirâmide começa a deixar de ser uma pirâmide e passa a ser um quadrado, ou quase uma pirâmide invertida. A base de sustentação desse modelo fica totalmente insustentável. Você quase que tem a mesma quantidade de pessoas trabalhando na economia ativa para sustentar uma pessoa que está se aposentando do outro lado. E muitas vezes sem nenhuma ligação com aquilo que foi poupado, não são contas individuais, não são ativos realmente que foram investidos ao longo dessa aposentadoria do sujeito que vão sustentar depois sua aposentadoria, nada disso. O dinheiro não tem carimbo, o dinheiro se perde num mar de gastos populistas do governo e na hora que chega para pagar a conta do aposentado, você não tem recursos para isso. Você depende sempre de um esquema Ponzi de pirâmide para poder sustentar esse modelo, e quando você tem uma demografia jogando contra o envelhecimento populacional, isso se torna sustentável. Muito bem, o Brasil ainda tem uma população jovem e mesmo assim nós gastamos quase 13% do PIB com a aposentadoria. É uma insanidade. O Brasil é um espelho dos Estados Unidos nessa questão. O Brasil gasta quase 13% do PIB com a aposentadoria para uma população em torno de 6% do total de idosos, acima de 65 anos de idade. Os Estados Unidos gastam 6% mais ou menos do PIB com as suas aposentadorias para 12% de população idosa. É um espelho do Brasil. Imagina, as pessoas gostam de falar, imagina na Copa, imagina quando o Brasil tiver 10, 12% de idosos do total da população. Obviamente é insustentável nosso modelo previdenciário e ninguém quer tocar nesse vespeiro, porque não vai estourar amanhã, não vai estourar nem mesmo no próximo governo, mas vai estourar cada vez mais próximo, né? E isso vai ser um problema muito sério, que vai fazer com que o Brasil não seja um país do futuro na nossa geração, quiçá na geração dos nossos filhos, se isso não for endereçado. E quem é que tem coragem de endereçar uma questão tão cabeluda dessas? Ninguém vê sequer isso sendo debatido no meio político. Então esse é um outro pilar que foi importantíssimo para essa história relativamente bonitinha do Brasil para contar mundo afora, e que cada vez a gente fica mais feio na foto, né? O Brasil hoje tem 5 trabalhadores para cada aposentado. Em 2030, que mal bem está logo ali, a gente vai ter metade disso, 2,5 trabalhadores para cada aposentado, num modelo de aposentadoria totalmente cheio de privilégios, principalmente para o setor público, mas no setor privado também desbalanceado por não ter essas contas individuais e não ter uma aposentadoria dependente daquilo que foi efetivamente poupado e investido em ativos que sirva para pagar a sua aposentadoria depois. Então essa é a historinha, mal ou bem, do Brasil. O Brasil pegou esse cenário então e fez o quê? O governo brasileiro deu crédito, expandiu o crédito até perder de vista. O Manifesto Comunista de Marx, o 5º item ali da estratégia dele de tomada do poder comunista, é concentrar todo o crédito no Estado. O Brasil está indo bem como aluno marxista. O Brasil tem metade do crédito hoje na mão do governo, de bancos públicos. A esquerda brasileira adora atacar banqueiros e ignora que o maior banqueiro do Brasil é o próprio Estado, com Caixa Econômica Federal, com Banco do Brasil e com BNDES. Bom, BNDES foi transformado durante a gestão petista num grande hospital de empresa novamente e numa grande bolsa empresário. O grupo JBS Friboi recebeu mais de 10 bilhões do BNDES, poderia, legítimo chamar de Boibras, né? O faturamento da empresa saiu de 4 bilhões em 2005 para 55 bilhões em 2010. Quem foi o maior doador corporativo da campanha de reeleição de Lula em 2006? Acerta quem chutar, JBS. E agora um dos seus grandes acionistas está virando político. O Ike Batista, que é o grande ícone desse modelo de crescimento, de onda de crescimento chinesa, né, no Brasil, da loteria chinesa, se o Lula, por um lado, foi o grande beneficiado com esse crescimento chinês no campo político, o Ike Batista é o seu ícone na economia, né, o representante desse modelo. Ike Batista recebeu mais de 8 bilhões do BNDES nos últimos anos. Né? Por quê? Será que um empresário o mais rico empresário brasileiro não tem condições de se financiar no mundo, ainda mais com taxas nulas mundo afora, né? Será que não tem condições de financiar?
precisa de 8 bilhões do BNDES a taxas absolutamente camaradas e subsidiadas. Toda a torcida do Flamengo e do Corinthians quer acesso a essas taxas privilegiadas, né? São menores do que a inflação. Quem não quer isso, né? A transferência de riqueza do governo para o Eike Batista é muito maior do que a transferência de riqueza para todo o Bolsa Família, né? Então, os liberais e a direita gostam muito de atacar o Bolsa Família, é legítimo, principalmente quando questionam onde está a estratégia de saída, né? Eu acho estranho um programa onde o governo celebra cada ano o seu crescimento, né? Quer dizer, o governo não deveria celebrar cada vez mais famílias dependendo de esmolas estatais. Mas eu acho muito mal calibrado o ataque dos liberais quando 13 milhões de pessoas recebem 15 bilhões por ano e o Eike Batista recebe 1 bilhão de subsídios do governo, um empresário. A Caixa Econômica Federal vem dando crédito a rodo. Vale ressaltar o alerta feito por um poeta romano Juvenal: quem vigia ou vigia, né? Muitas pessoas gostam de atacar os banqueiros pela crise de subprime e de crédito nos Estados Unidos e na Europa. Quem são os bancos mais alavancados no Brasil, né? Mais irresponsáveis nessa farra creditícia que nós estamos vivendo hoje, rumo à nossa bolha de crédito, se não estamos nela ainda, né? Talvez seja uma fase de espuma. São os bancos públicos. Caixa Econômica Federal tem R$28 de ativo para cada R$1 de patrimônio. O Banco do Brasil vem em segundo lugar com 18, 19. E os bancos privados são os mais recatados, os mais comedidos na hora de dar crédito. Tem 11, 12 reais de ativo, de passivo para cada R$1 de patrimônio próprio. Então é uma piada quando a gente escuta que tem que regular mais os bancos, que tem que ter mais Estado cuidando dos bancos para não ter bolha, quando a gente sabe que o próprio governo é o maior interessado em gerar bolhas, porque ele está preocupado com as eleições daqui a pouco. Ele não está preocupado se a bolha vai estourar no colo de outro. Foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Fannie Mae e Freddie Mac, as grandes emprestadoras hipotecárias, sendo incentivadas por Washington, pela Casa Branca, para dar crédito para pessoas que não tinham claramente condições de pagamento. Então nós estamos hoje numa situação quase de estagflação no Brasil. Nós temos um crescimento pífio, né, um crescimento de 1,5%, mais ou menos esse ano. O ministro Guido Mantega erra numa margem de 3 pontos percentuais, ele achava que ia crescer 4,5%, para uma inflação resiliente em torno de 5,5% ou mais. Isso já é um contexto de estagflação. Não temos mais crescimento no Brasil, mas temos inflação que se sustenta num patamar muito acima, inclusive, da meta do Banco Central. E o governo, o que faz? Reage com reformas estruturais? Não. Reage tentando estender, prolongar a farra de crédito via bancos públicos, via pressão nos bancos privados, para poder ganhar tempo e poder gerar, eventualmente, uma bolha no Brasil que vai doer lá na frente, vai estourar lá na frente. Uma das atas do Banco Central deixa claro que ele entende esse contexto de mundo como uma questão permanente. E aí eu finalizo com uma frase de Rogoff, no livro Essa Vez é Diferente, né? Fez um estudo de 8 séculos de crises creditícias e tudo mais, onde ele diz que a coisa mais perigosa que tem, eu estou parafraseando, não é literal, é de cabeça, uma das coisas mais perigosas que tem é quando tem um surto vindo de fora, que é encarado pelas autoridades de países emergentes como algo permanente, e isso gera uma farra de gastos públicos e uma farra de crédito que estoura com muitas lágrimas ali na frente. O governo parece não ter entendido esse cenário que nós vivemos hoje. Ele adiciona um fator de risco muito grave com as suas arbitrariedades, com as suas decisões pontuais de beneficiar certos setores e certas empresas em contrapartida, em detrimento de outras. Nós voltamos à era Geisel, nós voltamos à era do nacional desenvolvimentismo, onde o governo escolhe os campeões nacionais. Isso gera um clima de insegurança para os investidores, brasileiros e estrangeiros, que gera essa total apatia com o Brasil. Hoje tem corretoras tentando vender o case Brasil para investidores internacionais que estão desesperados atrás de uma história bonitinha, e eles não são nem mais, eles não conseguem nem mais ser escutados. Os investidores mandam eles saírem da sala. Falam, eu não quero nem perder tempo com o Brasil porque eu não entendo.
O governo vai lá e penaliza o setor de bancos, depois o governo vai lá numa canetada e penaliza as empresas de energia elétrica, depois ele vai lá e penaliza o setor tal. Você começa a criar uma arbitrariedade de intervenções onde afugenta totalmente os investidores. Isso gera um clima de insegurança que fez o México virar a queridinha do momento na América Latina, porque o Brasil está ficando para trás. E parece que a presidente e toda a sua equipe não entendem isso e partem com um critério ideológico muito forte para uma solução, entre aspas, que é mais do problema que está sendo gerado, é mais veneno para curar nossos problemas. Então isso não vai dar certo. Então eu não queria soar tão pessimista assim, né? Ainda mais num dia depois de o Supremo Federal dar uma notícia, finalizar um julgamento de forma tão alvissareira para os brasileiros, né? Punindo finalmente pessoas que tentaram de fato dar um golpe na nossa democracia e provavelmente muitos deles tendo que ir para a prisão, né? O Marcos Leite levando 40 anos de prisão. Quer dizer, era para a gente estar celebrando certos avanços institucionais no Brasil, mas eu realmente não consigo soltar fogos de artifício e vim com uma mensagem muito otimista quando eu olho a questão da economia, que é a minha área de especialidade, e vejo a quantidade de besteira que esse governo está fazendo, visivelmente sem compreender o contexto, o cenário mundial, que não vai durar para sempre. Quer dizer, alguma hora ali na frente vai se alterar esse crescimento chinês, já está começando a acontecer isso, a China já está mergulhando num crescimento bem mais moderado, ou o custo do capital no mundo vai ter que subir em algum momento. Quando isso acontecer, o Brasil a maré vai baixar e a gente vai ver que o Brasil realmente estava nadando nu. Boa parte dos investidores já começaram a perceber isso, né? Resta o governo entender isso e alterar os rumos do país. Se não, respondo a pergunta da provocação feita pela Ordem Livre. Até quando? Até, infelizmente, meus netos. Eles vão também pensar no Brasil como um país do futuro. Obrigado.